E sobre a nova variante originária da Índia, da Covid-19, e a possibilidade de uma terceira onda, a gente vai conversar agora ao vivo com o médico sanitarista e diretor assistente da OPAS, Jarbas Barbosa, a quem eu agradeço aqui sua participação no Visão CNN. Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de saber o que poderia ser feito, o que deve ser feito para que o Brasil não venha a enfrentar mais um período crítico como nós tivemos no começo do ano e aí até março, abril, quando tivemos o maior número de mortes aqui no nosso território. Boa tarde. Há um risco mesmo de haver um novo recrudescimento do número de casos, independentemente até de novas variantes, porque o Brasil, como vários países da América Latina, ainda seguem com um grau de transmissão comunitária do vírus que produz a Covid-19 muito alto. Então, se as medidas são relaxadas, automaticamente você pode ter, sim, esse recrudescimento. Isso se agrava com a possibilidade de novas variantes. Essa variante que foi originalmente identificada na Índia já foi identificada em 10 países, nas Américas, na América do Norte, Central, na América do Sul, no Caribe. Então, há uma possibilidade grande de termos essa nova cepa do vírus, essa nova variante sendo identificada. Mas, de novo, as medidas de controle têm que ser mantidas independentemente de algum risco futuro, mas olhando para o risco presente. A transmissão ainda é muito alta em praticamente todos os estados brasileiros, em grande parte dos países vizinhos do Brasil, e por isso é preciso manter o alerta, manter todas as medidas capazes de reduzir a velocidade de transmissão. Segundo as observações de cientistas da própria Organização Mundial da Saúde, uma prevalência desta cepa sobre outras que já estavam presentes, porque como essa cepa já está presente em vários países do mundo, foi possível verificar se ela é mais agressiva, se ela é mais contagiosa e se ela se sobrepõe às cepas que estão em ação nesses países? Os dados que nós temos ainda são limitados, mas esses dados eles indicam que ela pode ter uma capacidade maior de transmissão. Assim como a cepa que foi originalmente identificada no Brasil, em Manaus, também há 5 estudos demonstrando que ela tem de 2 a 2,5 vezes uma capacidade maior de transmissão. Não há ainda dados para confirmar se ela tem mais capacidade de produzir casos graves. Mas o alerta tem que estar presente porque qualquer nova variante que tenha mais capacidade de se transmitir, que se transmita mais rápido, como a que foi originalmente identificada em Manaus, como essa que foi originalmente identificada na Índia, se as medidas para reduzir a velocidade não são adotadas, o uso de máscara, a distância física, as pessoas evitarem lugares fechados, aglomerações, avaliar bem que atividades não essenciais podem ser suspensas. E as outras medidas que nós sabemos que funcionam, o que pode acontecer, Carla, é que quando começa a ter uma transmissão maior, o número de casos graves também vai crescendo de maneira proporcional. E isso pode sobrecarregar as UTIs, os respiradores, ou seja, levar a um quadro de muita dificuldade por parte dos serviços de saúde. Por isso é muito importante lembrar que as medidas de proteção são iguais, tanto para o vírus original como para qualquer nova cepa. Então, se nós mantivermos o alerta, mantivermos a adesão da população às medidas tomadas de maneira adequada, nós estaremos protegendo a transmissão por qualquer das cepas. A Paula Martini, do Rio de Janeiro, tem uma pergunta. Paula, por favor. Obrigada, Carla. Oi, doutor, boa tarde. Não sei se o senhor estava acompanhando a nossa programação, mas a gente trouxe agora há pouco a informação de um morador aqui do Rio, de Campos dos Goytacazes, que está sendo monitorado depois de voltar da Índia e testar positivo para a Covid. Nesse caso, o que aconteceu? Ele fez o teste PCR no aeroporto de Guarulhos, no aeroporto de São Paulo, e embarcou, mesmo antes do resultado desse teste da Covid, aqui para o Rio de Janeiro, do aeroporto do Rio, foi de carro para casa. E aí depois, então, teve a confirmação do diagnóstico positivo. Esse protocolo, ele foi correto? E como que os aeroportos, a Anvisa, poderia agir nessa situação? É possível travar ali o passageiro que tem a suspeita da Covid antes da confirmação? Queria saber a avaliação do senhor e que medidas que a gente deveria adotar nesses casos.
Boa tarde. Cada país adota seus protocolos, né, de acordo com suas regras. De uma maneira geral, o que nós temos visto é que, primeiro, é muito difícil barreiras sanitárias 100% eficazes, né? Porque nós estamos falando de uma doença que 40% dos casos são casos assintomáticos, ou seja, pessoas que vão passar em aeroportos e sem ter nenhum sintoma, né? Vários países exigem, não de agora, mas já exigem de vários meses atrás, testes de PCR antes de viagem. Essas medidas não se demonstraram muito eficazes, né? E, de novo, eu acho que, além dessas medidas, o importante é lembrar que há uma transmissão muito forte no Brasil hoje, né? Nós não estamos falando de um país que não tem transmissão e que está preocupado que pode começar a transmissão com cepas vindas de outro país. O Brasil, a Argentina, o Chile, o Peru, os países da América Latina, de uma maneira geral, infelizmente, continuam tendo uma transmissão muito forte. Então, é importante ter essas medidas de vigilância, né, para identificar se há a importação de novas cepas. Eu falei no início que nós já temos a identificação em 10 países, né, nas Américas, sempre em viajantes, não há ainda nenhum dado sobre transmissão comunitária relacionada com essa nova cepa, mas ela pode ocorrer sim. E por isso que é muito importante já se adiantar e lembrar sempre que as medidas de proteção funcionam contra o vírus original e contra as novas cepas. Com relação à testagem, essa testagem comum que se faz do PCR, né, com o uso do cotonete, essa não é possível, através apenas dessa testagem, detectar se a pessoa está com a variante originária da Índia ou com, por exemplo, a P1, né, essa originária da Amazônia. Não é possível se identificar apenas com o PCR, né? O que poderia ser feito para que se cercasse melhor essa questão da variante, da nova variante? Efetivamente, o teste de PCR, ele não identifica qual é a cepa, né? Para identificação da cepa, os países têm um sistema de vigilância com base em sequenciamento genético, né? A OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós temos apoiado os países a fortalecer a sua capacidade de fazer o sequenciamento genético. Nós temos já 21 países, 21 laboratórios, melhor dizendo, em países da região que fazem parte de uma rede que nós coordenamos e recebemos informações diárias desses vários países. Claro que não se pode fazer sequenciamento genético em 100% dos casos que são identificados, né, porque é um exame trabalhoso, caro, mas se pode ter uma estratégia inteligente de vigilância que numa amostra, e principalmente em pessoas que vieram de países onde há novas cepas, se possa fazer o sequenciamento genético de maneira a identificar se essa nova cepa está circulando no país, com que intensidade, avaliar bem que impacto isso pode estar tendo numa maior velocidade de transmissão, no maior número de casos graves sendo produzidos. Então, ter uma boa vigilância de sequenciamento genético, hoje eu diria que é parte fundamental de uma boa resposta, né, ou de uma resposta ampla à questão da pandemia. Mas também ampliar a testagem, né, com PCR para que as pessoas saibam se estão ou não com vírus e possam adotar o isolamento, se proteger melhor, avisar os familiares, ou seja, todas essas medidas que podem ajudar a controlar melhor a transmissão do vírus têm que ser intensificadas. Muito obrigado, eu agradeço aqui ao médico sanitarista e diretor assistente da OPAS, Jarbas Barbosa, por seus esclarecimentos conosco aqui no Visão CNN. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Boa tarde.